Hoje nós vamos falar sobre Live, uma das bandas mais interessantes do rock alternativo lá dos Estados Unidos. Hoje eu vou fazer aquela discografia ranqueada, vou colocar aqui todos os discos deles, do pior ao melhor, como eu já fiz com várias bandas aqui no canal, e vou comentando um pouquinho de cada uma, por que eu curto aquele disco, que som que me interessa mais. Se você curte esse tipo de conversa, esse papo sobre música e rock and roll, bem-vindo ao meu canal. Sou Felipe Andarilho, aqui eu falo sobre música, arte, design e muito mais. Já se inscreve, deixa seu like, me ajuda a fazer esse vídeo a chegar a mais pessoas. Eu vou colocar aqui durante o vídeo algumas das músicas do Live para a gente escutar trechinhos juntos, então com certeza a monetização desse vídeo vai cair por terra, então se você compartilhar, curtir, comentar vai me ajudar, compensando aí que esse vídeo seja visto por mais pessoas, beleza? O Live é para mim uma das bandas mais interessantes assim dos anos 90, tem um carinho muito especial e acho muito curioso que pouca gente conhece essa banda, né? A maioria das pessoas com quem eu converso assim no dia a dia não conhece, ou talvez conheça só uma ou duas músicas, as mais famosas aí deles, mas a grande maioria não conhece, nunca nem ouviu falar. Nas rádios, né, principalmente na Kiss FM aqui em São Paulo, algumas poucas músicas deles tocam, né? Principalmente aquela Pain Lies on the Riverside, lá do primeiro disco, que é uma sonzeira animal. Um pouco daquela Dolphins Cry, que é uma das mais famosas, já veio mais pra frente. Mas é pouca coisa também que toca, né? O que acontece é que, assim, nos anos 90 tinha já aquela coisa do grunge, né? Um pacotão aí, um selo, vamos dizer assim, que abrangia muitas bandas bem diferentes, inclusive, mas quem tava nesse bolo aí do grunge tava muito popular, né? Fazendo muito sucesso. E bandas aí mais alternativas ficaram aí um pouco mais nesse lado B, né? Para quem era mais atento, curtia mais, pesquisava mais. E acho que pro Brasil o Live não impactou tanto quanto algumas outras bandas aí da mesma época, né? Então esse vídeo também é uma forma de trazer o Live, né? Divulgar mais o som deles aí, trazer, apresentar mais para quem conhece. Então, se você só conhece uma ou duas músicas, eu acho que esse vídeo vai ser bem bacana, porque aí você vai conhecer muito mais obras maravilhosas dessa banda. E se você não conhece absolutamente nada de Live, então fica aqui comigo que você conheceu uma banda fenomenal. O Live começou como um quarteto lá na Pensilvânia, lá na parte ali mais nordeste dos Estados Unidos, né? Com a formação da seguinte forma: o Ed Kowalczyk como o frontman, né? O cantor e o compositor da maioria das músicas, Chad Taylor na guitarra, Patrick Dahlheimer no baixo e Chad Gracie na bateria, né? Normalmente a gente, né, as bandas têm um ou outro, uma ou duas figuras aí que são geniais, né, que são muito fora da curva, né? Por exemplo, no Red Hot você tem o Flea, que é um monstro do baixo. O Van Halen, a guitarra é um negócio absurdo, né? Você tem normalmente um integrante ali, ou talvez dois, que se destacam demais. O Live, ele é o contrário, existem algumas bandas que assim todos estão num nível muito bom e muito parecido, assim, de técnica. Então, no Live você não vai encontrar, assim, grandes solos, né? Coisas muito virtuosas, né? Ou vocal, assim, rasgado no absurdo. Mas é uma banda, assim, muito equilibrada, muito sólida, assim. Todos esses caras são muito bons, né? Eles começaram, então, em 91, quando eles lançaram o disco de estreia deles, o Mental Jewelry, e seguiu firme aí, lançando vários discos bacanas até meados ali de 2010, começo daquela década. Os membros aí se desentenderam, tiveram várias brigas e tal. E aí o frontman, aí, o Ed Kowalczyk, resolveu sair da banda. Os outros integrantes continuaram, arrumaram outro vocalista, que é o Chris Shin. Eles chegaram a lançar um disco com esse outro vocalista. Depois o Ed voltou para a banda
E aí, nesses desentendimentos, nessas coisas de propriedade intelectual, quem que é o dono da banda, quem que é o dono dos direitos e tal, o Ed Kowalczyk se tornou o detentor da propriedade da banda, mandou embora os outros 3 aí integrantes. A banda ainda existe, né? Só com o Ed dos membros originais, ele ainda se apresenta como live, e aí isso gerou aí um monte de discussões, de brigas, os outros integrantes que não querendo que ele use o nome live, eles também querendo usar, enfim, aquelas brigas que a gente já sabe que acontece, como Guns N' Roses, como Jethro Tull, inclusive, enfim, faz parte aí da história da maioria das bandas, né? Apesar dessas desavenças, né, desses problemas todos, a discografia deles é muito rica. E eu vou começar agora o nosso ranking trazendo o pior disco. Então, nesses 20 anos aí, mais de 20 anos de carreira, eles lançaram 8 discos de estúdio, né? Então, vou começar aqui nosso ranking trazendo o pior disco deles, né, na 8ª posição, que é esse último deles, lançado em 2014, com o outro vocalista, o Chris Sheen, né? Esse disco se chama The Turn. Ele nem tá no Spotify, acredito que nas outras plataformas, por conta dessa... chuto, né, que o Ed Kowalczyk, por ser o dono da banda e por não ter participado desse disco, ele não quis colocar. Então, acredito que seja por isso. Mas esse disco dá para ser escutado no YouTube, tem ele inteiro. Ele não é um disco assim ruim, não é um disco necessariamente ruim. Você vê que ele tem uma produção bacana, o Christian canta bem também. Mas eu acho que ele ficou um disco assim meio genérico, assim meio sem muita vida, assim, sabe? Um disco meio... eu escutei algumas vezes aqui para fazer esse vídeo e não teve nenhuma música que assim me empolgou demais, que me chamou a atenção. Não tem nenhum hit assim também. E ele é todo inteiro meio geralzão, assim, meio genericão, meio aquele rock 2000, assim, meio new metal, assim, mas meio bem genericão. Então eu coloco ele aqui na última posição. Realmente não é um disco inspirador, assim, como os demais aqui que a gente vai ver. A partir de agora, todos os discos são muito bons. Vamos agora então para a 7ª posição. E eu coloco o disco Secret Samadhi, que é o 3º disco deles. Eles estavam aí começando o auge da banda. Tava no auge, vamos dizer assim, né? O auge deles foi na metade dos anos 90, ali, quando eles lançaram o 2º disco, Throwing Cooper. É o disco mais conceituado deles, o que mais vendeu e tudo mais. Tem vários hits legais. E aí na sequência, em 97, vem o Secret Samadhi. Esse disco é interessante, assim, ele tem uma certa introspecção, assim, um disco mais suave. Uma que eu gosto bastante desse disco é Laknis Juice, né? Tem uma entradinha, né, pesadinha, assim, tensa. It was an evening I shared with the sun. Curto também bastante aquela Freaks, né? Freaks tem uma ambientação assim bem diferente, assim bem viajante, tem uma letra assim bem bacana, bem interessante, bem provocativa também. O Ed Kowalczyk fazia umas letras assim muito legais, muito reflexivas, apesar que tinham algumas letras meio zoadas também, eu vou falar disso mais pra frente. Mas a Freaks é bem legal, o clipe é interessante também, aqueles clipes meio doidão dos anos 90, meio esquisitão assim. Enfim, tá aí o 7º melhor disco do Live, né? Ou 2º pior, vamos dizer assim, se bem que é um disco bem bacana. O 6º, então, 6º melhor disco do Live, eu coloco o disco de 2006, né? O penúltimo, Songs from the Black Mountain. Disco também com essa mesma pegada, nessa mesma identidade deles aí, né? Mais
em partes mais serena, mais introspectiva, com um momento ou outro ali de bastante peso, né? Gosto muito dessa Show. Ela tem acho que uma pegada assim mais aquele pezinho no pop, assim, mais aquela coisa bem inspiradora, que dá vontade de cantar e tal. Enfim, gosto bastante dessa música. Tem The River também, que é bem legal. Sofia. Enfim, um disco bem interessante, bem bacana. Aí o quinto melhor disco pra mim é o de 99, que é o The Distance to Here. Esse é o disco que tem uma das músicas mais famosas deles, que é a Dolphins Cry, né? The way you're bathed in light reminds me of that night God laid me down into your rose garden of trust. O refrão dessa música é muito legal, né? Sensacional, uma sonzeira braba, boa mesmo. Tem também uma outra bem famosa que tem uma outra bem famosa, não toca muito assim no Brasil, mas Run to the Water é uma música bem legal deles, eles tocam em show, enfim, tem várias versões ao vivo. E a The Distance, que dá o nome do disco, também é bem legal. Eu gosto muito da capa desse disco também, essa arte aqui com esse peixe aí, com essa carpa maravilhosa. É um disco assim. Esse período deles aí, nessa virada do milênio aí, né? Final de 99, do comecinho de 2000, acho que, embora não seja o auge comercial deles, pra mim, é o auge criativo, assim, o auge artístico. As melhores músicas saíram daí, acho que tinham acertado muito a mão no peso, nas letras, onde era mais acelerado, mais rockão, onde ficava mais reflexivo. Então esse disco é desse período, aí o primeiro, vamos dizer, dessa leva, e acho fenomenal. Depois a gente vai pro quarto melhor disco, pra mim é o primeirão, Mental Jury. Os caras já começaram. Imagina assim, seu primeiro disco e começa com isso aqui. Baixo. Esse cu. Patrick Dahlheimer, baixista assim monstruoso. Esses primeiros discos do Live, o baixo era um absurdo. Se você escutar esse Mental Jury e o Throwing Cooper, prestando atenção no baixo, você vai ver como esse cara era um monstro, assim, e aquele baixão acelerado, né? Aquelas patadas fortes assim no baixo. Essa música é sensacional. Operation Spirit também tá aqui, que é outra bem famosa do Live. Sonzeira demais. Essa bateria, cozinha, né? A cozinha da banda, que como a gente diz no rock and roll, né? A bateria e o baixo dos caras são incríveis, impecáveis. É desse disco também o Waterboy, que é da hora. Eu gosto muito de Take My Anthem, também uma bem mais lado B, mas sensacional. Deixa eu ver se eu ponho um pedacinho aqui. E a voz, eu gosto muito da voz do Ed também, canta demais. Como eu falei, não é aquela cantoria virtuosa, né, de agudos e tal, mas é aquela voz perfeita pro som da banda, assim, sabe? Inspira, anima, emociona, acho demais. Então esse é o quarto. Pra mim, o Mental Jury, disco de estreia deles, de 91, pra mim é o quarto melhor disco do Live.
Depois nós vamos para o terceiro melhor disco, que é o auge deles, como eu falei, Throwing Cooper, disco de 94, segundo disco deles, que mais vendeu, chegou em topo das paradas, enfim. E é um descasso mesmo, você ouve esse disco, ele é fenomenal, ele é o mais importante do live, assim, tem muita música maravilhosa, mas eu gosto mais de outros dois aqui que eu já vou falar. Mas é do Throwing Cooper, a Selling the Drum, é outro hit deles aí que... Into love, the God, into fear, the flame, into burn. Olha, esse comecinho é sensacional. Essa caidinha entre a batera. Fenomenal. Tem outra, tem a I Alone, é desse também, que é uma música bem mais melancólica, assim, mais introspectiva, sensacional. Lightning Crashes, eu também, dessa linha mais down, assim, mais triste, mais com uma pegada mais triste, mas é linda a música. Vai ficar nessa levadinha assim, suave. Só a guitarra. Só a guitarra. E a voz. E aí o Ed vai... É arrepiante. Arrepiante. All Over You também é desse disco, que é outro hit deles bem bacana. Agora a gente vai para os dois melhores discos, que são, como eu falei, daquela fase aí, virou o milênio ali, né? Comecinho dos anos 2000, primórdios ali de internet, de tudo, né? Aquele momento, assim, incrível que nós vivemos, né? Que é um pouco mais velho. E aí a gente tem o disco deles, o V, né? O disco número 5, né? O nome do disco é V, né? Que é o número 5. Então eu tô chamando ele de V aqui, né? Saiu em 2001. Esse disco é uma paulada, ele é fenomenal, ele é inteiro bom, assim, você bota o anterior também, né? A maioria dos discos deles, como eu falei, você pode ouvir inteiro, você põe inteiro que você vai curtir, que é sonzeira boa, mas esse é um disco que me empolga, assim, ele é mais, tem momentos mais pesados, tem um momento que o Ed canta assim, até mais meio rap, assim, tem momentos também mais radiofônicos, mais de cantar junto, é fenomenal, né? Então começa com Simple Creed. Deep Enough, que é animal também, só que tem uma letra ridícula, né? Letra de corno manso, assim, né? Sofrendo, cara sofrendo, porque a mina deixou ele, trocou por outro cara e tá revoltadinho. Então, assim, abstrai a letra, que a Deep Enough é bem da hora. Like a Soldier, eu acho animal também. People Like You. Essa, pra mim, é uma das melhores do disco. Olha essa subida. Tem Forever May Not Be Long Enough, Overcome, que é linda, só no pianinho. Olha esse pianinho, coisa linda. Que dizem que foi homenagem ali, ou enfim, uma música
compartilhando as dores ali do 11 de setembro, né? Esse disco saiu bem perto desse atentado aí, né? Em 2001. Então, essa música é bem bonita, assim, bem serena, tem uma pezinho ali melancólico, mas é linda. E tem uma que chama Call Me a Fool, bem bacana também, que é mais romantiquinha também, né? Can't believe I finally found the key, the door, the trip. It was all in my mind. Now I'm one with the fools of love. Sensacional, um descasso do começo ao fim, com momentos mais pesados, momentos mais românticos, momentos reflexivos, enfim, um disco maravilhoso. E agora vamos pro primeirão, melhor disco do Live, na minha opinião, é o Birds of Prey de 2003. Deixa eu conferir se é 2003. Esse disco tem um carinho muito especial, foi com esse disco que eu conheci Live, na época da escola, quando eu acho que o disco tinha lançado ali, 2003, um colega meu me emprestou ali o disco, a gente, né, na época emprestava os CDs ali pra conhecer, pra seu amigo ali conhecer a banda também, ou você não tinha aquele disco como gostava, pedia emprestado, então rolava bastante esse tipo de troca. E aí eu lembro muito bem que um amigo me emprestou esse discaço, a capa dele é linda também. E aí eu ouvi muito, ouvi demais, devolvi o disco pro cara assim, até com uma dor no coração, porque gostei muito desse álbum. Depois eu, né, mais velho, eu comprei e tal. E é fenomenal, é o disco que tem Heaven, né, uma das músicas também mais conhecidas do Live. Uma música com uma letra maravilhosa, né, acho que um dos grandes trunfos dessa banda, como eu falei, são as letras, né, do Ed Kowalczyk, que é ele falava assim muito sobre o lado assim espiritualizado das pessoas, os questionamentos, né, reflexões nesse sentido assim da vida, né, do que nós somos, para onde vamos, como a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer de melhor, né? Tem muitas músicas que são críticas, assim, né? Críticas sociais e tal. Então, Heaven tem essa pegada, assim, bem interessante, né? Não preciso de ninguém falando de Deus pra mim, né? Eu olho pra minha filha, eu olho pro pôr do sol e pra mim faz sentido, é isso e tal. Fora a levada dela, né? Esse comecinho fenomenal. Eu escuto essa música, as músicas têm esse poder, né, de viagem no tempo, né? Então eu escuto isso, eu volto a ser adolescente ali na hora, né? Lembro dessa época da escola e fenomenal. Esse refrão é demais. Tem Chi, que já um rockão aí mais pesado. Também falando né, uma pessoa que faz bem ali pra ele, que ajudou ele e tal. Pô, muito legal. Tem Sanctity of Dreams, tem Runaway. Runaway é maravilhoso. Olha esse violãozinho. Maravilhoso. Tem depois entra um violino também. É incrível. Uma sonzeira. Life Marches On é outro rockão. Então é assim, aquela banda que quando você é moleque ali, né, toda aquela energia assim, né, junto com Red Hot, com Oasis, era, né, uma banda que extravasava pra mim essa energia, essa vontade de curtir a vida, e as letras assim muito bacanas. Sempre gostei muito de ler as letras das músicas, mesmo não entendendo muito, mas essas letras do Live
sempre também me fizeram pensar, refletir. Enfim, por isso que eu acho que essa banda é maravilhosa, a ponto de merecer que a gente conheça todos os discos. E esse disco pra mim é o melhor do Live. É o disco Birds of Prey de 2003. Pra mim, o melhor disco do Live. E aí, você curtiu essa análise? Curtiu essa viagem aqui pela discografia do Live? Espero que você tenha gostado. Deixa seu comentário. Quero saber se você curte essa banda, se você também qual que é o seu disco favorito deles, que parte que você gosta, que trecho que você gosta mais, enfim, vamos bater um papo aí sobre Live. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Um abraço.